Nesse calor é bom deixar as janelas todas abertas. Vamos para do Cruzeiro, como é que foi no mercado. O Cruzeiro contratou o goleiro Matheus Cunha, o Gerson, todo mundo sabe, meio de campo veio do Zenit da Rússia, o Vidia Real, atacante, e o Chico da Costa, atacante, também veio do Mirassol. O Chico foi a grande surpresa, né? Mas o grande nome da janela do futebol brasileiro é o Gerson. O Gerson foi o maior investimento do Cruzeiro. 168 milhões, a maior contratação da história do futebol brasileiro. E abre um leque de possibilidades, né? Ele pode jogar de terceiro homem de meio, né? Onde o Christian normalmente joga. Pode jogar de volante, Lucas Romero, Lucas Silva. Pode ser até um reserva para o Matheus Pereira. Mas acho que vão jogar os dois juntos. Então o Gerson daqui a pouco vai estar em condição. A ideia do Cruzeiro é estrear no clássico contra o Atlético. De janeiro, né? Então acho que vai ser um cara que vai agregar muito, vai dar ao Tite muita possibilidade, né? O Tite gosta muito do Gerson, trabalharam bem no Flamengo. E o Tite vai ter à disposição outro camarada. Vamos botar a Luciense no papo na Toca da Raposa, porque além do Gerson, uma renovação de peso. Caio Jorge vai fazer o Cá por muito mais tempo ainda no Cruzeiro, Lud? Conta pra gente, boa tarde. Ei, meus amigos, muito boa tarde pra vocês, pra todo mundo que tá com a gente. Olha, se depender do Cruzeiro, Caio Jorge faz esse cá por aqui por muito tempo, velho. Aí, veio a assinatura nessa renovação de contrato, que agora vai até o fim de 2030. É o máximo de tempo permitido por lei de permanência, de extensão de contrato. Inicialmente, o contrato do KJ ia até o fim de 2028 e agora, então, até o fim de 2030, com uma multa rescisória que permaneceu ali na casa dos 100 milhões de euros. E aí, hoje também teremos a apresentação do Chico da Costa, que está começando agora aqui na Toca da Raposa, atacante que veio do Mirassol. E daqui a pouco, um pouquinho mais tarde, vai ter um treino. E aí vocês estavam falando do Gerson, né? Vai treinar pela primeira vez aqui, vai iniciar essas atividades. E por falar em primeira vez, no jogo desse final de semana teve um monte de episódios inéditos. Vai começar o Campeonato Mineiro, a primeira rodada. E tá aí a grande estrela. Foi a primeira sensação do Gerson com a camisa do Cruzeiro diante da torcida no Mineirão. A primeira vez de Tite à beira do gramado como técnico do Cruzeiro. Tomara que eu seja feliz no Cruzeiro e que possa fazer um grande trabalho. O primeiro jogo do Danilo como treinador de um time profissional, logo diante do antigo professor Tite. Matando a saudade de uma parceria que deu muitos frutos para o Corinthians. Não é fácil jogar no Mineirão contra o Cruzeiro, camisa pesada. A primeira bola na rede do Campeonato Mineiro, que pintou logo aos 5 minutos. O primeiro golaço também. 1 para o Pouso Alegre, 0 para o Cruzeiro. Cara, a emoção tá muito grande. Era a primeira experiência do goleiro Anderson no futebol mineiro. Antes de chegar ao Pouso Alegre, ele fez carreira em clubes do sul do país. E que noite teve o Anderson, tá? O seu Anderson veio jogar bola hoje, hein, goleirão? Poxa, mais uma boa intervenção. No Mineirão, foi também a primeira vitória do Pouso Alegre sobre o Cruzeiro em toda a história. E para coroar o resultado inédito, teve esse golaço do Gabriel Tota. Chutaço! A bola pegando no travessão antes de entrar. A gente conseguiu provar dentro de campo, né? Quando começou o campeonato, e começar com o pé direito é mais importante. Pro Cruzeiro, o primeiro gol do Mineiro foi o primeiro também da carreira do jovem Cauã Prates, de 18 aninhos, com a primeira assistência do Cauã Batistella, outro de 18 anos. E logo, adivinha, na primeira oportunidade que teve no time de cima. O Cauã Prates mergulhou, a bola passou pelo Matheus Nunes e foi parar dentro do gol. A primeira impressão pode não ter sido positiva. Derrota por 2-1 em casa, mas é aquilo, né? Depois que passa o nervosismo da primeira vez, a tendência é melhorar. Chateado sim pelo resultado, sabendo que a maturidade, o amadurecimento, o crescimento dos atletas, ele se dá jogando.
E só 2 atualizações físicas, o Batistella teve um estiramento no joelho esquerdo e o Matheus Henrique teve uma contratura na panturrilha esquerda. Não devem ser tempos longos de recuperação. É uma pena pelo Matheus Henrique, né? Que no ano passado já sofreu muito com lesão, tomara que seja curtinha para ele estar à disposição pro time principal. Você viu, o Tite falou, né, que o resultado foi ruim, mas parece que ele tá convicto em dar uma segurada mesmo nos titulares. Planejamento. O Cruzeiro voltou um pouquinho mais tarde em relação ao Atlético, porque prolongou um pouco mais pela disputa da Copa do Brasil. Acho que foi uma estreia, como o Tite disse, o resultado não foi bom. Mas ninguém no grupo ganhou, então também não foi um grande problema em termos de classificação. Mas eu acho que pra quarta, talvez temperar um pouquinho o time, colocar com jogadores um pouquinho mais de peso. Quarta, o Cruzeiro joga aqui na Globo, inclusive, jogo em Uberlândia contra o Tombense. Eu acho que pode ser algo que tá passando pela cabeça do Tite, mas a prioridade é a questão física. É ter todo mundo bem pra reta final do mês, que tem brasileiro, tem clássico com o Atlético, a coisa vai ficar mais pesada. Calendário cheio. É isso. Pode falar do Cruzeiro, gente? Bora. Pode. Então tá na hora de falar do Cruzeiro. Ô Valu, quem te chamou a atenção? O resultado, o Cruzeiro perdeu por 2-1 para a equipe do Pouso Alegre no final de semana, mas teve alguém que chamou sua atenção? Que análise que você faz geral dessa partida, dessa derrota do Cruzeiro? Primeiro falando do resultado, evidente que é um tropeço, ainda que a gente tenha que pesar as circunstâncias, né? A gente estava falando do Atlético agora, tem que pesar assim, como o Breno colocou muito bem, o Atlético está voltando ao seu trabalho, é o início de temporada, o Cruzeiro também, mas nem por isso o resultado não é um tropeço. Claro que é um tropeço o Cruzeiro perder para o Pouso Alegre. O Tite colocou uma equipe com uma média de idade de 21 anos, programada, né? Era isso que estava programado para acontecer. O elenco principal retornou das férias no dia 5 de janeiro. E é isso, o Tite até fala a respeito disso também na coletiva. Esses jovens que estiveram, o Ryan Leles, que para mim foi um destaque, tá, Elton, assim, pegando dos jovens, é porque o Cauã Prates, né, o Cauã Prates para mim é um veterano de 17 anos, né, então nem vou citar mais o Cauã Prates, que ele de fato, o ano passado ele foi o reserva do Kaique, já no elenco principal do Cruzeiro. Ali o Jonathan Jesus também, com o João Marcelo, jogadores mais experientes. O Cauã Moraes foi um pouco mais tímido. O próprio Hickman, acho que entrou bem, apesar que ele participa ali no lance do segundo gol. Para mim, uma bola até que o Rian Guilherme acaba vendendo mais ele por não ir na bola. Mas, enfim, o resultado é ruim, é um tropeço, mas está dentro desse cronograma que era possível. O ideal era o Cruzeiro ter conseguido vencer o Pouso Alegre. A gente sabe a primeira fase do Campeonato Mineiro é muito curta, são apenas 8 jogos. Nesse sentido, até o Cruzeiro, mesmo com a derrota, viu ali o seu grupo, ninguém disparando com vitória, apenas uma equipe com 1 ponto, as outras equipes também acabaram sendo derrotadas. A primeira amostragem, né, do técnico Tite, o torcedor esteve presente, 35 mil cruzeirenses estiveram no Mineirão, e eu acho que de uma forma geral o torcedor não é entender a derrota, entende o momento de construção de uma equipe. O Tite está chegando, ele está conhecendo ainda as peças, principalmente os jovens, até isso é tão prova disso que o auxiliar da comissão técnica fixa, agora me fugiu o nome dele, Thiago, ele não ficava no banco de reservas, mas ontem ele estava no... É o Wesley Carvalho, acho que é o Wesley Carvalho, isso mesmo, né? O Wesley Carvalho estava no banco de reservas ontem, auxiliando o Tite. Ele não ficava no banco de reservas com o técnico Leonardo Jardim, porque o Tite ainda está num trabalho de conhecimento de todo o elenco do Cruzeiro, não só dos jogadores principais, mas também dessas peças mais jovens. Então é isso, Elton, é uma estreia, é claro, o resultado, acho que até a atuação não foi para se perder de 2-0, pelo menos no meu entendimento, mas sim, em termos de campeonato, é um tropeço, sempre será um tropeço, com todo respeito que merece o Pouso Alegre, o Cruzeiro ser derrotado por Pouso Alegre no Mineirão ou em Pouso Alegre, mas dentro de um contexto também, eu analiso e não vejo assim, o trabalho do Tite começou mal, uma pressão que vai ser gerada para o segundo jogo contra o Tombense no Parque do Sabiá. Eu passo o pano totalmente para esse início de campeonato do Cruzeiro, assim como passo do Atlético também, porque, cara... É o natural, eu acho. A pré-temporada começou ontem. Isso. Sabe, Isso. cara? E assim, eu não posso chegar aqui e exigir que o Cruzeiro enfrente quem quer que seja e aplique uma goleada. Nós estamos falando de um jogo que é um jogo oficial, mas ele tem quase um caráter amistoso, um caráter de jogo treino, que são os jogadores sendo testados. O Tite entra em campo com apenas um dos veteranos, que é o Matheus Henrique. A média do time, 21 anos. Não, e a zaga também, né? O Jonathan assim, e o João Marcelo. É verdade, o Jonathan Jesus e o João Marcelo. Mas assim, é um time muito jovem, com jogadores ainda inexperientes.
e um começo de temporada. Eu acho que esse é o ponto mais importante a se frisar. O Cruzeiro fez menos de 10 dias de pré-temporada, do início dessa pré-temporada mesmo, até o dia do jogo. Então, assim, é natural, o meu plano está prontinho para passar. E o Tite está trabalhando com 2 grupos, né, Thiagão? 2 grupos. Então, eu gostei do primeiro tempo, achei que o Cruzeiro não merecia a derrota no primeiro tempo, criou ali para poder empatar, quem sabe virar. O segundo tempo não foi tão bom assim, mas gostei também, Valu, de outro nome, gostei do Fernando, cara. Acho que ele entrou no finalzinho, incendiou o jogo, e até no final ali, quando o Cruzeiro diminui, ainda já não tinha mais tempo, né? Mas achei que foi interessante a entrada dele. Que um jogador que o tempo tá passando para ele, né, Guilherme, no Cruzeiro. Vocês falaram que chamou atenção, sabe o que mais me chamou atenção? Foi que esse cara não acerta esse chute do segundo gol nunca mais na vida dele. 2 baitas Pelo chutes, amor de Deus. Foi na gaveta, ela ainda toca na trave. Eu não gosto de falar isso, mas assim, que foi de uma felicidade, de uma rara felicidade. Você tá doido. Foi, mas foi de sabe, muito o cara longe. especializa em dar esse chutaço. Não tem como ser especialista nisso, não. Com todo respeito que eu tenho a ele, mas esse Ela toca na trave, não tem goleiro que pega essa bola. Hora de falar sobre o Cruzeiro que encaminhou a renovação de contrato de Matheus Pereira. Excelente notícia, mais uma para o torcedor do Cruzeiro, que recentemente festejou a permanência do Caio Jorge, apesar das propostas do Flamengo, e a contratação de Gerson, contratação mais cara do futebol na América do Sul. As conversas entre Matheus Pereira e Cruzeiro avançaram e a expectativa é de que a assinatura de um novo vínculo aconteça nos próximos dias. O contrato atual se encerra em 30 de junho e desde o ano passado, Cruzeiro tentava sem sucesso a prorrogação do vínculo. O fato de estar a menos de 6 meses do fim do contrato permitia ao Matheus Pereira assinar um pré-contrato, um dos interessados, o Palmeiras. Everton Guimarães chegou a cravar nesse sábado que o Matheus Pereira renovou e terá direito a 30 milhões de reais por ano de salário. Se você dividir por 13, incluindo o 13º, dá mais ou menos 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 mil reais mensais. É possível que esse seja o salário e o direito de imagens do Matheus Pereira. Duvido que ele não se aproxime, nesse novo contrato, das cifras de Gerson. Contei para vocês que o novo reforço contratado do Zenit vai ter direito a mais ou menos 3 milhões de reais. É natural, é mais do que provável que o Matheus Pereira também receba tais cifras. O que você pensa sobre as novidades do Cruzeiro? Renovação do Caio Jorge, do Matheus Pereira e a contratação do Gerson. Use o espaço para comentário e já registre a sua opinião. Beleza? E aí, torcedor? Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.